Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui, mais uma vez, né? E hoje, o irmão Juscelino, né? Ele partiu hoje, e o sepultamento eu não tenho certeza aonde vai ser ainda não, mas eu creio que deve ser ali naquele cemitério perto do Carrefour. Eu creio que é, né? Mas depois a gente vai ficar sabendo. E também o irmão Alex. Os irmãos não conhecem ele, mas ele é de Belo Horizonte. Muito amigo de Daniel, trabalhou com o Juninho aqui fazendo entrega de medicamento. Ele também faleceu hoje. Ele estava com problema de câncer também. Faleceu com 49 anos. Estava internado, foi um câncer assim muito, eu creio que foi no fígado, então assim logo hoje ele faleceu também. Então hoje teve 2 falecimentos desses 2 irmãos, né? E nós vamos orar pelas famílias, né? Pela família, para Deus ajudar, abençoar a eles, né? Dar força para eles, porque não é fácil perder um membro da família. Aqui também tem um pedido do irmão Pedro, ele está pedindo oração por sua sobrinha Carla Correia, que está aniversariando. Nós vamos também orar por ela também. E logo depois de ler a Escritura, né? Hoje eu quero falar um assunto. O irmão Inácio, ele pregou na terça-feira sobre arrependimento e tudo mais, mas aí quando um pregador prega, você também tem mais coisa para pregar, né? Então hoje eu vou falar sobre o verdadeiro arrependimento, porque tem arrependimento que é parcial, mas hoje eu vou falar sobre o verdadeiro arrependimento, dentro da Bíblia e dentro da mensagem, sabe? Porque a gente tem que conhecer esses dois lados, como cura, por exemplo, como cura divina. A cura divina, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a cura divina, ela ficou para todas as pessoas, mas a salvação somente para quem obedece. Você sabe que a salvação é diferente da cura. A cura todo mundo recebe. A pessoa pode não ser crente, ele pode conseguir ter fé para ser curado, mas a salvação depende do Criador, depende daquele que obedece a palavra, depende daquele que realmente anda na perfeita vontade de Deus, sabe? Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é essas duas vontades. Existem 2 vontades que Deus libera, a perfeita e a permissiva. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude a nunca entrar na permissiva vontade de Deus, que é doloroso, é triste a pessoa entrar na permissiva vontade de Deus. Nós queremos a verdadeira vontade dele. Nós queremos aceitar essa verdadeira vontade, porque com essa nós podemos não sofrer, podemos ser salvos, mas na permissiva podemos perder até a alma, sabe? Então é uma coisa perigosa. Então nós precisamos de entender essas coisas também. Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. Nós vamos ler 2 escrituras no Novo Testamento e depois nós vamos ler aquelas mesmas escrituras que o irmão Inácio leu, para mostrar para os irmãos sobre esses arrependimentos. Então aqui, primeiro nós vamos ler no livro de São Mateus, só para os irmãos, são
pequenas escrituras, mas para dar um entendimento melhor para nós sobre o que Jesus disse aqui nessas escrituras. São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 31 até o 34, e depois nós vamos para o livro de São João, também 5, do verso 12 a 14. E está escrito assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe melhor do que nós, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então vamos ainda no livro de São João. São João, capítulo 5, a partir do verso 12, só para dar um sentido, porque na verdade eu quero mais o verso 14 e 15, mas vamos aqui no verso 12, que está escrito assim, São João 5, a partir do verso 12. Perguntaram-lhes, pois, quer dizer, aquele rapaz que foi curado: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Eu queria que é só o verso 14 mesmo, isso aqui. Vocês notam que existem duas coisas, quer dizer, curado é uma coisa, mas depois não peca mais, porque senão vai suceder coisa pior. Como nós vamos falar sobre aqueles dois reis, que aquela oração deles e aquele jejum trouxe problema mais sério para eles. Então nós vamos orar, pedir a Deus por essas famílias, né? Porque a família do irmão Alex e do irmão Juscelino. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por nós ainda estarmos aqui, Senhor. Meu Deus, um dia chegará a nossa vez. Se o rapto não acontecer, um dia nós estaremos sendo velado no caixão, Senhor. Meu Deus, mas enquanto isso não chega, Senhor, nós queremos procurar fazer e estar na perfeita vontade do Senhor, Pai. Assim nós pedimos misericórdia para cada um de nós, pedimos misericórdia para toda a nossa família. Meu Deus, muda a nossa natureza, muda o nosso ser, muda os nossos pensamentos, Senhor. Tira toda a ignorância que há em nós, para aceitar a Tua palavra, aceitar o que o Senhor disse. Meu Deus, nós queremos viver através da Tua palavra. Assim, meu Deus, nós pedimos para cada um de nós, meu Deus. Senhor, aqui está, meu Deus. Hoje o irmão Juscelino e o irmão Alex partiu, Senhor. Eles nunca mais voltarão em carne humana nessa terra, Senhor. Eles já tiveram o tempo deles, eles partiram. Meu Deus, Senhor, nós pedimos misericórdia para a família desses irmãos que ficaram aqui, Senhor. Meu Deus, e eles vão sentir a falta desses irmãos por algum tempo. Senhor, consola o coração dessas famílias. Meu Deus, a irmã Lia, Senhor, ali, ajuda ela, Senhor, ajuda os seus filhos.
Também a família do irmão Alex, Senhor, a esposa, os filhos que ainda são novos. Meu Deus, dá a eles força, dá a eles coragem, Senhor. Porque não é fácil, Senhor, mas é uma coisa, Senhor Deus, que todo ser humano tem que passar. Meu Deus, assim nós pedimos misericórdia para eles, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqui está, Pai, esse pedido de oração, Pai. Meu Deus, pelo aniversário da Carla Correia, Senhor. Meu Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ajude a Carla. Dá a ela força, Senhor. Meu Deus, dá a ela mais, Senhor. O que eu peço para ela é o Espírito do Senhor na vida dela, Senhor. Dá a ela o Teu Espírito, Pai, para que ela possa, meu Deus, ser fiel à Tua palavra. Meu Deus, que os seus dias sejam prolongados, mas que sejam uns bons dias, Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre na vida dela, Pai, e dá a ela, que o Senhor seja o socorro dela todos os dias. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, também nós pedimos misericórdia por nós que estamos aqui, Senhor. Ajuda, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, e guardar em nossos corações. Me ajuda, Senhor, pregar a Tua palavra, como foi falado aqui na terça-feira, Senhor. Aqui nessa igreja, sempre procuramos mostrar essa verdade, Senhor, para a libertação das pessoas. Ajuda nós, Senhor, que pregamos a Tua palavra, Senhor, trazer essa verdade, como ela está escrita, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu estava pensando no caso de entrar nessa perfeita vontade de Deus, a gente pensa bem no próprio sacrifício, na própria pessoa que viveu aqui na terra, que é Jesus, o verdadeiro sacrifício que viveu aqui. Então ele é o exemplo, como ele chegou a falar: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nessa base aqui é que nós temos que entender que tudo que Deus fala é perfeito e Deus sabe melhor do que nós. Vamos voltar um pouquinho ali nos dias de Ezequias, né? Aquele rei, por exemplo. Olha, aquela palavra que Deus falou através de Isaías era a perfeita vontade de Deus. Quando Isaías chegou ali e disse: olha, põe sua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Aquilo ali não precisava mais do que aquilo. Aquilo era a perfeita vontade de Deus, porque era muito melhor ele ir embora com aquele câncer que estava com ele. Quer dizer, aquele câncer não ia levar ele, sabe? Mas ele ia partir sem problema nenhum. Mas às vezes o problema nosso é que nós queremos, parece que até mostrar que nós conhecemos mais que Deus. Aí ele começou a falar: Senhor, o Senhor sabe que eu fui isso. Deus sabia muito melhor do que ele. Deus sabia que ele era tudo aquilo, que ele fez tudo aquilo, mas Deus queria que ele fosse. Deus não queria que ele ficasse, porque se ele ficasse, os dias dele seriam maus, seria problema, como foi problema. Mas veja, eu até anotei aqui, o próprio profeta, como o irmão leu aqui, o próprio profeta disse: oração muda as coisas, e muda mesmo, muda as coisas. Mas vamos ver de qual lado que nós estamos.
Porque se nós estivermos do lado permissivo, vai mudar as coisas, mas para pior. Oração muda as coisas, mas pode mudar para pior. A gente olha bem, e eu leio a Bíblia com muita atenção. Como nós vamos ler mensagem aqui, o profeta falando, porque, gente, a melhor coisa que a gente sabe para salvação nós dependemos é da palavra. A palavra está em primeiro lugar. Oração e jejum é quando você está na perfeita vontade de Deus. Oração e jejum, ótimo, porque nós temos que fazer isso, nós temos que orar, nós temos que jejuar e tudo mais. Mas você tem que estar na vontade perfeita de Deus. Senão, é ruim. Aí eu estava lendo, eu leio sempre, às vezes no Velho Testamento eu não leio tanto, mas eu leio mais o Novo Testamento. E o Velho Testamento são poucas coisas que a gente entende, né? Eu tenho que falar claro. Eu entendo o Velho Testamento pela mensagem. Então, aí, eu estava olhando, quando Jezabel arrumou aquela tramada para matar Nabote, eles fizeram um jejum para matar Nabote. Fizeram um jejum para matar Nabote. Pense numa coisa dessa. Tiveram que jejuar, porque Jezabel, olha a tristeza de Acabe. E Acabe ficou triste, porque Nabote não vendeu a terra para ele. Ele ficou uma tristeza. E Jezabel era mandona, chegou logo e disse: não, por que você está triste? Porque eu fui comprar a terra de Nabote, eu não quis me vender. Fica sossegado, não precisa ficar triste não, que eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, porque Jezabel hoje, você sabe quem é Jezabel, ela dá jeito em tudo. Mas Jezabel falou: pode deixar que eu dou um jeito. Ela inventou uma mentirada e testemunha, jejuaram primeiro para poder matar Nabote, para a terra ficar para Acabe. Logo que ele está todo satisfeito, olhando a terra, Elias aparece. Elias aparece. E ele diz: você me encontrou, né? É inimigo meu. Eu encontrei. E eu vou dar uma sentença para você agora. E aí deu uma sentença para ele e a Jezabel. Depois daquela sentença que deu, ele ficou triste, murchou e tudo mais. Ficou 3 anos murcho. Fez jejum, vestiu saco, andou humilde. Deus falou assim: olha, não faça nada agora não, que ele, sabe, ele humilhou, mas aquela humilhação ali não tinha jeito mais não, porque a sentença dele já estava marcada. Ele humilhou, na verdade, mas aquilo não valia mais nada, porque a sentença dele já estava traçada. Mas aquela humilhação, quando chegou no final de 3 anos, sabe o que ele fez? O profeta chegou até a falar sobre Josafá. Logo ele alvoroçou e falou: aquela terra é nossa, nós vamos tomar aquela terra. E chamou Josafá. E o profeta diz: Josafá não devia ter aceitado aquilo, porque é duro você sentar no banco de uma igreja que a coisa está ruim. Josafá entrou numa armadilha e quase que ele morreu por causa daquilo. Você está vendo o que é? Irmão, nós temos que sair fora de tudo que não presta. Nós temos que aceitar a vontade de Deus e ficar firme na vontade de Deus, não a permissiva. Mas logo ali já começou a ruína. Porque a sentença é: no mesmo lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o seu também. No mesmo lugar ele morreu. Que adiantou o jejum foi para pior. Se ele tivesse feito na vontade de Deus, estava bom. Como nós queremos estar na perfeita vontade de Deus.
Que se eu e você estiver na vontade perfeita de Deus, você vai aceitar o que Deus fala e pronto. Se Deus falar assim, ó, já pensou se Deus mandasse um profeta? É claro que não vai ter mais profeta, mas se Deus falasse, chegasse na sua casa e falasse, ó, assim diz o Senhor, Deus vai te levar agora, você ia rejeitar? De jeito nenhum. Era preferível ir agora, porque foi assim diz o Senhor. E quando é assim diz o Senhor, é porque Deus está falando. Eu tenho que aceitar, nós temos que aceitar aquilo. E Ezequias foi a mesma coisa, chegou e falou com ele, mas ele ficou muito triste, virou para o canto, foi chorar, e foi lamentar que ele tinha feito isso, feito aquilo, o texto lá. Isaías, volta lá, fala com ele que eu vou curar ele, e vou dar ele mais 15 anos. E o homem ainda pediu um sinal que a ciência nunca provaria um sinal daquele. Falou, qual o sinal que vai acontecer para mim saber que eu estou curado? Isaías falou, o sol vai voltar 15 graus na sombra dele, quer dizer, ele já está lá e vai voltar para cá só para provar que você vai ser curado. O sol voltou para trás para provar que o homem estava curado. Para quê? Para depois de tudo, o Isaías volta de novo e fala assim, e diz assim, quem é esse povo que estava na sua casa? Um pessoal de longe, de Babilônia. O que você fez? Mostrei tudo que eu tenho para eles. Aí vem a sentença para ele. E depois, olha o que ele já falou com Isaías. Primeiro, chorava pela cura. Agora já estava quase gozando a cara de Isaías. Já pensou uma coisa dessa? E aí, Isaías disse, olha, porque você fez isso, até seus filhos vai ser eunuco do rei de Babilônia. Quer dizer, o que você tem vai acabar tudo. Para que 15 anos? Para que entrar na vontade permissiva de Deus? Não era melhor ter ido embora? Se ele tivesse ido embora, não atrapalharia a família dele. Você já pensou uma coisa dessa? Atrapalhou a vida dele, atrapalhou a vida de todo mundo, porque não ficou ninguém. Eles foram levados cativos. Mas escute bem o que ele disse aqui. Não vou ler as outras partes que eu já li, mas já falei. Mas veja aqui o que ele disse aqui, ó. Depois que aconteceu aquele fato ali, ó. Escute bem aqui, ó. Deixa eu ler aqui para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Eu creio que no verso 14 de Isaías 20, e está escrito assim. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse, que disseram aqueles homens e de onde vieram? Não, deixa eu ler mais embaixo aqui, ó. Verso 16. Então disse Isaías a Ezequias, ouvi a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Porque ele entrou na vontade permissiva de Deus. Já pensou? Aí diz o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse, escute bem, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Está vendo aqui? Não era muito melhor ele ter ido embora?
era muito melhor ele ter ido embora. Hoje nós estamos aqui, eu vou começar a ler mensagem para os irmãos entenderem. Hoje é a mesma coisa. Nós não podemos passar o carro na frente dos bois, de jeito nenhum. Nós temos que entender que há um guia. Esse guia é a palavra de Deus. Está em primeiro lugar. Quando Deus fala uma coisa, vamos obedecer. Vamos obedecer, porque senão nós vamos sofrer lá na frente. Ou então fazer sofrer a nossa família. Veja aqui, vamos aqui. Porque a gente não tem muito tempo para ler, mas escute bem aqui uma coisa aqui. Deus em seu povo, só para os irmãos verem. Aqui, Deus em seu povo, vou ler alguns parágrafos apenas. Não que eu tenha algo contra qualquer denominação, porque eu vejo que Deus não tem acepção de pessoas. Isso é para cura, tá? Para cura divina, tá? Ele cura o metodista, o batista, o católico, o pentecostal, todos os demais. Deus não respeita sua filiação à igreja. Ele espera por sua fé. Ele respeita a sua fé nele. Ele nem mesmo tem uma reticência. E quanto à cura, você não precisa nem mesmo ser cristão para ser curado. Entendeu agora? Para ser curado, você não precisa nem ser cristão. Por que muitas pessoas vão na Aparecida do Norte ser curado? Quem cura é Deus. Você acha que a Aparecida do Norte vai curar alguém? Nunca curou e nunca curará. Deus cura. Deus é o curador. Ele sempre foi curador. Então a fé da pessoa vai tão grande naquilo que Deus cura a pessoa, mas não salva ela. Deixa ela na ignorância. Aí a pessoa fica ignorantemente crendo que aquela mulher curou. E ele fica para aí, fica extasiado nisso aí. Ele não entra para a parte principal. Então vamos aqui. Mas para permanecer curado, você tem que se tornar um cristão. Viu aqui? Vai-te e não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Estão vendo? Vai, quer dizer, você foi curado? Não aceita a verdade, continua nela. Continua nela, porque por isso, irmão, a gente tem que entender o seguinte. Olha, qualquer pessoa, qualquer um de nós, isso, doença aqui na terra, qualquer pessoa pode morrer com câncer, sabe? E ele não ser curado, mas a alma dele está segura. Amém. O importante é a alma. Aí é que não pode às vezes entrar um desespero na pessoa, porque se entrar um desespero na pessoa, como o profeta chegou até mostrar através de uma mensagem, ele dizendo o seguinte: nós temos que ter o maior cuidado em orar por uma pessoa, porque se a gente insistir, Deus cura. Você sabe que Deus cura. E se a gente insistir em orar por uma pessoa para ele ser curado, e Deus não queria aquilo, então a alma nossa pode perder. Porque tem muitas coisas que acontecem na vida da pessoa, é para a correção da pessoa. Tem pessoa que fica doente muito tempo, é porque Deus está corrigindo ele, está colocando as engrenagens no lugar. E aí a gente chega e insiste com Deus, e aí entra a vontade permissiva. Deus não queria, o profeta diz, às vezes aquilo é para a pessoa arrepender, e acaba que a gente leva ela à cura, ela não arrepende, morre espiritualmente e também a gente. Aí que está o perigo. Então, o cuidado que nós temos que ter diante da palavra, principalmente nós que pregamos,
é que nós não podemos deixar de mostrar essas coisas para vocês, sabe? E saber de uma coisa, como eu acho que eu estava falando com o irmão ali, olha, cura divina, nem todo mundo vai ser curado. Não é porque você não é um cristão. O profeta chegou a falar isso, ele disse: eu vejo na fila, tem cristão que passa, não é curado, e passa um católico e ele é curado. Então isso aí não tem nada a ver dessa cura. O melhor é a cura da sua alma, que já está segura lá dentro. É a melhor coisa. Aceitar a verdade, sua alma já está curada, sabe? E isso aí que é importante, porque quando você sair daqui, você já sai curado. Deus sempre deu exemplo, deixou exemplo, principalmente nos dias do profeta William Branham, com aquele problema que ele tinha, desde 7 anos até 56 anos. E ele sempre esperando pela cura daquilo. 7 anos, ele passou mal. 14, 21, foi passando. Ele só passava mal para quase morrer. Aí quando chegou 56 anos, aí que era já no mês de novembro de 65, aí a mãe dele teve um sonho de 6 pombinhas, e pensou logo que aquilo seria a cura. Ele falou: não é ainda, porque é 6, tem que ser 7. Aí a 7ª pombinha aparece para ele, uma pombinha com bico de ouro e tudo mais. Aquela pombinha não era uma pombinha normal, aquela pombinha era o próprio Espírito Santo. Apareceu para ele, e ele disse: desta vez eu vou estar curado. No mês seguinte ele saiu da terra curado. Foi embora para nunca mais ter 7 anos mais para ter problema. A cura dele foi total. Saiu para receber um corpo que nunca mais doença chega nele. Tá? É isso que nós temos que entender. Quer dizer, lutou a vida toda, mas não recebeu a cura no corpo, mas recebeu a cura total. E saiu daqui curado, que é o mais importante para nós. É isso, e nós temos que entender essas coisas. Então vamos aqui, agora vamos aqui, depois eu volto. Deus mantém sua palavra na primeira parte, mas eu quero ir aqui na segunda parte. Deus mantém a sua palavra na segunda parte, aqui no parágrafo, eu creio que é 2 parágrafos, deixa eu ver se é, eu anotei aqui, parágrafo 5 e depois 19, escute bem aqui. Agora, não podemos basear a salvação em cima de oração. Por mais bom que isso possa ser, não podemos basear a salvação em cima da oração, porque se fosse assim, os mohametanos são salvos, os budistas são salvos, os pagãos são salvos. Por isso não podemos basear em oração, nem pode ser baseado em experiência. Salvação não é baseada na experiência, porque as pessoas podem ter qualquer tipo de experiência. Tá? O mundo todo aí tem uma experiência. Eu vivo numa igreja e eu creio que sou um salvo. É uma experiência que ele tem. E lá, isso desde a mãe até as filhas. Eu nasci nela, ou minha mãe nasceu nela, eu morro nela, e ele sempre está apontando alguma coisa que segura ele. Mas ele é um salvo? Não, porque ele tem que basear na palavra. A salvação depende da verdade do dia, e não da verdade de ontem. Depende da mensagem hoje. Aceitar ela como ela é hoje. Sabe? O profeta diz que aqueles judeus estavam adorando o Deus do passado. Eles deviam adorar o Deus que estava em carne, e eles adoraram o Deus do passado.
e rejeitou Deus que estava andando em carne. Adiantou alguma coisa? Não, eles tinham que perceber que o Deus que eles adoravam do passado estava andando presente ali, estava com eles andando em carne. Mas foram cegos e não pôde ver, e morreu na incredulidade, por não ver. Tá? Jesus chegou a falar assim: se vocês não creem em mim, creem nas obras que está acontecendo, é o Deus do céu que está fazendo através de mim, já que vocês não creem em mim. Ele não falou em São João 14? Crede em mim, crede no Pai. Deixa eu ler, eu não gosto de ficar citando coisa errada não. Deixa eu ler aqui, vocês verem uma coisa aqui, ó. O que Jesus disse? Por quê? Porque eles não criam que ele era Deus, então ele falou, ó, já que vocês não creem que eu sou Deus, então faz isso aqui, ó. 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Está vendo? Quer dizer, eu sou o canal pelo qual o Espírito trabalha. Se você não crê no canal que Deus está trabalhando, não adianta nada. Hoje é a mesma coisa. Deus tinha um canal aqui na terra, que viveu aqui na terra, e Deus operava através daquele canal. Foi por isso que Deus falou com ele: faça com que o povo creia em ti, para que eu possa operar na vida deles. Está vendo como que é a coisa? Mas isso tudo, irmão, é para cortar a outra parte. E tem uma parte que não vai entrar, mas a parte que vai entrar, entra fácil. Que pode ver Deus desvelado. Deus é a verdade, Deus é a mensagem. E a mensagem está desvelada diante de nós. E Jesus Cristo, Filho do Homem, é a palavra revelada a nós. Então, os maometanos têm experiência, os budistas têm uma experiência, e cada religião diferente tem experiência. Nem a salvação pode ser baseada em jejum, oração, experiência, sensação ou sinceridade. Eu sou sincero. Mostra a mensagem para ele. Ele é sincero para rejeitar também. Eu sou sincero no que eu creio. Mostra a mensagem para ele. Não, isso aí eu não creio nisso aí não. Pronto, é sincero no que crê. Mas não é sincero com Deus. Nós temos que ser sinceros com Deus. Amém. Então vamos aqui no 19 agora, da mesma mensagem. Eu quero que vocês percebam a imprudência desses chamados profetas, que estava falando sobre aquilo no dia de Acabe. Eles podem ter tido uma pequena banda tocando, eles podem ter jejuado alguns dias, está tudo bem, nada contra isso, está vendo? Eles podem ter tido uma reunião de oração, e Deus sabe que precisamos disso, mas quando chegaram à reunião de oração e tudo mais, eles tiveram uma revelação. Esse é o problema, uma revelação errada. Orou, jejuou, tiveram uma revelação errada. Só tinha um naquele dia que tinha a revelação certa, que era Micaías. E Micaías talvez nem estava orando, porque ele nem sabia da história ainda. Mas ele estava jejuando, orando, e teve uma revelação. Você pode ir, porque o Senhor é contigo. Mas como? Mas o crente lá, aquele crente que quase que morreu, estava lá. Josafá estava lá, não tem mais um não. Ele falou mais 400, mas não tem mais um? Tem um aí, mas tudo que ele fala é só contra mim. Tem mais um, mas tudo que ele fala, o povo não gosta. Esse que é o problema. Tem mais um hoje. Quem é que aceita a mensagem dele? Quase ninguém. Mas ele fala a verdade. Esse aí fala a verdade.
Ninguém gosta não, mas Deus gosta. Amém. Deus enviou ele porque ele fala a verdade. E tem alguém que gosta dessa verdade. Tem alguém que gosta. É isso que nós temos que entender, sabe? Aí mandaram buscar Micaías. E aqueles que foram já sabiam da revelação que tinha acontecido, já foi tentando mudar a mente de Micaías. Aconteceu isso e isso lá. Você chega lá e fala a mesma coisa. Ele diz: só vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Só isso que eu vou falar. Está vendo que a diferença da coisa? Mas ele pediu um pouquinho e Deus mostrou uma reunião, não na terra, mas lá no céu. Já havia uma reunião lá no céu, querendo saber como é que ia ser e que Acabe ia ser enganado. E Deus conversando com os anjos, falando, e como é que o que vai acontecer? Mas aí veio um espírito de mentira da terra e apresentou lá em cima. Porque lá no céu não tem mentiroso. No céu só existe verdadeiro. Então o espírito de mentira subiu e foi diretamente lá em cima. E aí chegou e falou: eu engano. E Deus falou: mas como? Eu serei um espírito de mentira na boca dos 400. Um só espírito. Eu chego lá, vou enganar todo mundo. E lá eu falo e já tinha um chefe, né? Porque sempre tem um chefe, né? Zedequias, eu queria que era Zedequias mesmo, né? Era o chefe lá. Quando Micaías chegou e falou, logo ele, o chefe, né, falou: de onde saiu o espírito? Na hora que a mentira chegou, de onde saiu o espírito de mim para falar na sua boca? Foi na hora que a mentira chegou, saiu o Espírito de Deus dele para falar a mentira. E ele ainda deu um soco na boca de Micaías. E o rei falou: põe ele, quer dizer, não dá água para ele, nem comida, até que eu volte. Ele falou: se você voltar, o senhor não falou comigo. Se você voltar, Deus não falou comigo. Ele voltou? Nada, ele ficou lá. Porque Micaías tinha a verdade. O resto era mentiroso. E estava aqui, uma reunião, tiveram uma revelação. E essa revelação pode ir, rei. Nós 400 aqui, recebemos uma revelação. Aí vamos lá, vamos ver que revelação. E 400 deles, todos eles, nenhum mesmo consenso, saíram e disseram: vá, suba, Deus está contigo e você tomará. A revelação deles não combinava com a palavra de Deus. Está vendo? A revelação deles não combinava, porque a palavra verdadeira é: Acabe vai morrer. Acabe não vai viver. Os cães vão lamber o sangue dele. Quer dizer, daqui para frente nada será feito através dele. Mas Micaías tinha a revelação, porque ele era um profeta e ele tinha ligação com o céu. E quando ele precisava, Deus falava com ele. Mas os 400, o mesmo espírito que estava na terra não pôde ser liberado, mas foi lá pedir permissão a Deus. Você viu? Ao pedir permissão. Pediu permissão: deixa eu ir fazer a obra. E desceu para fazer a obra. Mas teve que pedir Deus primeiro. Até o diabo para trabalhar, Deus tem que ordenar. Deus tem que ordenar. É igual a gente pensa assim, como daqui uns dias eu vou fazer um casamento, se Deus quiser nós vamos fazer, a gente fica pensando assim, é igual casal, né? Ainda tem tempo ali. É igual o casamento, um casal, por exemplo, olha, se o casal é bem sucedido, é porque Deus está lá.
Se não é bem sucedido, porque o diabo está lá. Agora alguém pode pensar assim, mas o diabo veio. Não, não é o diabo que veio. As próprias ações da pessoa chamam o diabo para dentro de casa. O diabo é igual Deus. Deus só vai se você chamar por ele. E o diabo também é. Então, não, como o profeta disse, foi o diabo que fez isso. Não, você que foi no terreno dele. Se há briga dentro de casa, problema dentro de casa, é porque alguém chamou por ele. Então ele entrou. O que ele vai fazer? Confusão, problema. Mas se chama Deus à cena, aí vai haver paz, humildade, mansidão, temperança, porque Deus está ali dentro. Então a gente tem que entender isso. Quer dizer, se não vai bem em casa, é porque o diabo está. O problema não é tanto do diabo, o problema é que a gente está fazendo coisa que agrada a ele, então ele vai ficar lá dentro. Ele vai ficar lá dentro. Vai fazer o que quer, porque as ações da gente puxa a coisa maligna. Mas se é filho de Deus, vai procurar colocar tudo na ordem, colocar Deus, chamar Deus à cena e pedir a Ele para dormir. Quando deita, vai, Senhor, nós estamos deitando, nós vamos dormir, Senhor. Fica conosco. Se ainda houver um amanhã, continua conosco. Então é isso que nós temos que entender, né? Então aí ele disse aqui, a revelação deles não combinava com a palavra de Deus, mas eles acreditavam de qualquer maneira. Assim o jejum e a oração, a fantasia, seja o que for, se isso não está em harmonia com a palavra de Deus, esqueça. Esqueça, se não tiver a perfeita vontade de Deus. Todos na Bíblia, você preste bem atenção, que todos na Bíblia que não procurou fazer a vontade perfeita de Deus, entrou em problema. Balaão, a vontade era um profeta de Deus, Deus queria falar com ele, e Deus advertiu ele, quando aquela pessoa chegou ali para trazer um problema na vida dele, Deus falou, quem é esse? O que eles vão vieram fazer? Ele fez isso. Não, quer dizer, não vá com eles. Não vá com eles. Essa era a vontade perfeita de Deus. Não vá com eles. Depois volta de novo. E ele tenta a Deus de novo. Ele disse, agora você pode ir. Eu te libero. É rapidinho. Deus, essas duas vontades é rapidinho. Se eu e você não aceitar a verdadeira vontade, Deus permite a outra rapidinho. É só tentar. É só falar mais uma vez, pode ir, pode fazer. Você está liberado a fazer o que você quiser. E aí começam os problemas. E aí começa. Os problemas daqui um pouquinho falam, será o que está acontecendo? Ora, será o que está acontecendo? Foi que chamou o diabo à cena, porque pela vontade permissiva, Deus não faz, na vontade permissiva a coisa só vai mal. Deus tem uma vontade perfeita para nada dar errado. A outra é que Ele não quer que ninguém aceite a outra. A outra é se você ignora a primeira. Então aí pronto, aí a outra entra em ação. E depois disso aí, pode ser que a alma também não vá. Pode ser. Então, vamos aqui. Então diz aqui, a revelação deles não combinava com a palavra de Deus, mas eles acreditavam de qualquer maneira. Assim o jejum e a oração, a fantasia, seja o que for, se isso não estiver em harmonia com a palavra de Deus, esqueça.
Eles fizeram jejum, oração, sem dúvida, mas eles eram, sem dúvida, mas eles eram cavalheiros, todos eles, homens finos, verdadeiros religiosos, cultos, mas havia algo que deixaram de fora, e eles nunca fizeram isto intencionalmente. Okay. Por isso, assim, a coisa é, lá no Velho Testamento, outros fizeram a mesma coisa, como Coré e Datã. Quer dizer, mesmo uma pessoa assim, como esse homem aqui, Ezequias, aqui, ele falou, e você sabe que ele foi um dos melhores reis? Foi. Tudo que ele fez foi perfeito. Ele até quebrou aquela serpente de bronze que já não estava tendo validade mais. Ele quebrou ela e Deus agradou daquilo, porque tinha que ser quebrada, porque ela já não estava fazendo efeito na vida das pessoas. Ele fez essas obras tudo. Quer dizer, ele apresentou tudo isso, mas o negócio não é iniciar. A coisa é o final do caminho. O final do caminho que é importante. Você tem que ir, é como uma corrida, você vai, mesmo que quase que você não estiver aguentando, se você não estiver aguentando um passo, pelo menos sua cabeça cai lá do outro lado. É isso que nós temos que entender. É o final do caminho. É correr, né, em direção à palavra, e se você estiver cansado, e estiver quase que não, cai do outro lado lá. E não atrapalha a vida pela vontade permissiva. Porque se entrar na vontade permissiva, ó irmão, ó, não tem. Talvez não tenha mais condição. Então, isso que nós precisamos de entender, que existem essas duas vontades, e ninguém, eu não quero, então por isso eu sempre falo, ninguém sabe a vida nossa, o que vai acontecer, mas se chegar um dia de Deus me chamar, olha, eu não quero ficar pedindo por mais dias, de jeito nenhum. A única coisa que eu quero, Senhor, se eu não estiver correto com tudo, me dá chance pelo menos uma hora, ou duas, ou um dia, para me acertar tudo para mim ir embora. Mas ficar, não. Ele chamou, chegou a hora, então eu quero ir, Senhor. Mas eu quero ir de maneira que, quando eu sair dessa escuridão, eu posso ver uma luz me guiando. Deixa eu ler aqui mais uns parágrafos assim, da outra mensagem. Deus mantém a sua palavra a primeira parte. Veja aqui, 42 primeiro, eu vou ler aqui no 42, que diz assim, ó, deixa eu começar no 42 aqui, eu creio que eu anotei certo, 42. Está escrito aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Essa estrada que estamos viajando é uma estrada de sentido único. Quer dizer, não tenta voltar. É sentido único. Você não volta nela. Ou você vai com Deus, ou vai para os extremos. Ou de um lado, ou de outro. E a única maneira que você pode fazê-lo, irmão, nós não precisamos de toda essa coisa formal que temos hoje, nós também não precisamos de todo esse fanatismo que temos hoje. Há muito dom, eu creio que aqui está o dom, mas eu creio que é real e genuíno, Espírito Santo, e os céus estão carregados com isto, e não há necessidade de termos um substituto
e tentar chegar ao céu baseando em alguma sensação, quando a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso? Qual é a utilidade de aceitar um substituto? Nem juntar-se a uma igreja e colocar seu nome no livro, ou ir até ali e entrar em algum tipo de coisa que você vai ter que saltar para cima, para baixo, ou correr óleo de suas mãos, ou faces sangrentas, ou algo, quando essa coisa veio do inferno. Olha, negócio de sensação hoje. Você sabe que muitas coisas já aconteceu até dentro da própria mensagem. Cai para o chão, faz isso, faz aquilo, ó, gente. Isso aqui não precisa de cair. Você precisa ficar em pé. Amém. Para aceitar a verdade. Você não tem que cair para provar que você tem, não. Fica em pé. Essa é a forma de encontrar com Deus. Coloca-te em pé, que eu falarei contigo. Então disse aqui, quando essa coisa veio do inferno, não está na palavra de Deus. Se você crê que eu sou um profeta de Deus, receba a minha palavra e fique longe de tais coisas. Amém. Sabendo que é a verdade? Não, eu não estou falando nada de mim mesmo, estou falando exatamente uma verdade que está na mensagem, tá? Está aqui na mensagem. Agora mais aqui para a gente, daqui um pouquinho a gente termina. Eu queria que o 62 agora. Ouça, meu irmão, você não é salvo por algum sinal, você não é salvo por alguma sensação. Você é salvo quando você preenche a condição de Deus em sua palavra, e por nada mais você é salvo. Isto é certo. A palavra de Deus tem provido um caminho. Você não é salvo porque você se sente que é salvo. Eu não sou salvo porque eu sinto que sou salvo, porque muitas vezes eu não me sinto assim. Mas eu sou salvo porque Deus deu a promessa. E eu encontrei as condições de Deus, e sobre a santa palavra de Deus posso derrotar Satanás 7 dias por semana, bem como suas muitas noites, porque é a palavra de Deus. Quer dizer, ninguém consegue derrotar o diabo se não for pela palavra. Se Deus viveu na terra e derrotou o diabo pela palavra, e nós? Jesus não usou o grande poder que ele tinha, ele usou aquele poder para derrubar o diabo para cá. Aí ele usou o grande poder que ele tinha, ele se tornou um lutador. Miguel é um anjo lutador. Se tornou um lutador com o poder que ele tinha e jogou ele para fora. Mas quando ele chegou aqui, que ele entrou na carne humana, aí Deus venceu ele pela palavra. Ele já não usou o poder que ele usou para jogar ele para cá, mas usou, agora, em outras palavras, Satanás, eu vou te derrotar agora pela palavra, que meus filhos também vai derrotar você pela palavra. Então eu sou o exemplo deles. Então Jesus foi o exemplo aqui na terra. Eu creio que nem, deixa eu ver se eu leio, pelo menos eu vou saltar um pedacinho aqui, mas deixa eu ir aqui, 63 também está aqui. Deixa eu ver aqui, só o último aqui para ver, no 80, só para ver se dá para mim ler ainda, 80, creio que é aqui. Agora eu lhes tenho dito a verdade, agora eu quero que vocês creiam na verdade. Eu quero que vocês saibam que Deus está aqui para confirmar a verdade. Deus confirma sua palavra, mas se sua palavra, aí tem uma reticência,
Se os sinais que estão seguindo não estão na palavra de Deus, então é um produto manufaturado de outra coisa. Que bem isso faria a você? A cura divina é de Deus, certamente ela é. Porém, a cura divina é uma obra consumada. Isso é certo. Não há mais nada que você possa fazer a respeito. Você tem que aceitar a Deus, tem que aceitar e crer por fé. Tem uma mensagem que diz assim: eles estão tentando fazer uma doutrina da cura divina, quando já é uma obra consumada. Tá? O mundo religioso faz uma doutrina, mas não é para fazer doutrina, porque já é uma obra consumada. Tá? Então, e Deus abençoa, nós não vamos mais. Deus abençoa os irmãos e abençoa também os irmãos que estão através da internet, e Deus possa nos ajudar a ser cristãos verdadeiros. Eu creio que vou continuar, não esse assunto aqui, mas um assunto também muito importante para nós no domingo, para a Santa Ceia. Se Deus quiser, nós estaremos aqui no domingo para tomar a Santa Ceia do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar para a gente ir embora. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, mais uma vez. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, e o dia de amanhã pertence somente a Ti, Pai. Nós não sabemos, Senhor Deus, se amanhã nós estaremos aqui na terra. Nós não sabemos nada a respeito do dia de amanhã, mas o Senhor conhece tudo. Senhor, se ainda houver um dia para mim, para nós, nos ajuda a caminhar na Tua palavra, Senhor. Ajuda, guia os nossos passos, Senhor. Não deixe vacilar, Senhor. Não deixe sair nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Mas que possamos caminhar em direção aos céus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda as nossas famílias. Ajuda nossos filhos, nossos netos. Meu Deus, que estão caminhando, muitos estão caminhando por um caminho errado. Meu Deus, só o Senhor é que pode fazer uma mudança na vida deles. Meu Deus, nós não temos condição, e se nós tentar, Senhor, nós vamos fazer uma coisa errada. É como um ovo, um pintainho no ovo. Se tentar ajudar aquele pintainho, nós matamos ele. Senhor, nós temos que deixar que ele mesmo faça, que ele quebre o ovo e sai fora, Senhor. Assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor, e que nós possamos sair daqui abençoados nessa noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também é o aniversário do irmão Elias, né? Amanhã, né? Que Deus abençoe, nós vamos orar mais, Deus abençoe o irmão Elias, né? Pelo aniversário dele, e dá a ele saúde e força para trabalhar mais e mais cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.